Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Cláudio Hernandes e esse é o Chave Podcast. O Chave Podcast é um programa, é um momento de encontro, de troca promovido por alguns cursos da Escola de Negócios da Uninter, entre eles administração, processos gerenciais, gestão de cooperativas, gestão de startup, gestão comercial, cursos da área de gestão, e é por isso que o forte da nossa discussão é falar sobre aspectos da gestão. Aspectos ligados principalmente a comportamento, a competências, habilidades, a atitudes e, por que não, valores e emoções também. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é professora, é pesquisadora, é doutoranda, enfim, ela tem um currículo grande e eu vou deixar que ela se apresente, eu a chamo de professora Sandra, mas eu até vou perguntar para ela como devo chamá-la, professora, de Sandra, de prof, enfim, né? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, professor, é um prazer, uma alegria estar aqui com você, obrigada pelo convite da Uninter, né? Agradeço aqui a casa, pode me chamar de Sandra, por favor. Minha experiência com docência é pouca, eu não me considero ainda uma professora, né? Fico honrada quando você me chama professora, porque a Uninter, né, já tivemos a experiência aqui de uma disciplina no curso de gestão, tecnologia de gestão de cooperativas aqui da Uninter, né? Mas eu sou analista técnico do Sescope Paraná, então trabalho no sistema S do cooperativismo, né, o Sescope, aqui no Paraná. Tenho um mestrado em gestão de cooperativas, então eu fui da primeira turma do mestrado. Na PUC Paraná temos um mestrado específico para a gestão de cooperativas, que é direcionado para as cooperativas do Paraná, né? E tem apoio do Sescope Paraná. Então, eu tenho esse mestrado em gestão de cooperativas, tenho pós-graduação em educação corporativa e minha graduação em administração, e hoje faço o doutorado em administração também. E a minha pesquisa é na área de cooperativismo. E a disciplina que você escreveu é Sistema Cooperativista Internacional e Nacional, quer dizer, é tudo sobre, né? Isso mesmo, um pouquinho de cada aspecto do cooperativismo, e sabendo que é um grande sistema, né? Tá. Onde vários entes estão interligados e dependem um dos outros, né? No Brasil, principalmente, funciona como um grande sistema. E aí, onde eu trabalho, né, eu trabalho dentro de uma organização estadual, que é a OCEPAR, e cada estado da federação tem a sua organização, né, unindo as cooperativas daquele estado, para se desenvolverem juntas, né? Tá, nós já vamos chegar lá. Eu quero ir com calma e a gente tem que estabelecer aqui uns parâmetros antes. Tá bom. E a gente está cheio de gente nos olhando e tem perguntas aqui, aliás, ainda não tem, mas terá, né? Haverá perguntas e, pessoal, fiquem à vontade para se manifestar no chat. Eu vou acompanhando aqui, tá? Então, se tiver pergunta, a gente... passa para a professora, não, passa para a Sandra. Isso. Tá? E aí ela se vira para responder. Vamos tentar. Então, mas antes de tudo, vamos balizar, né? Você gosta de cozinhar? Eu gosto. Gosta? Não cozinho muito, mas quando eu cozinho eu gosto bastante. Tá, e você compartilha suas receitas na boa, assim? Você diz como é que faz, como é que... Sim. Sim. Sem problema? Aliás, eu costumo até gravar. Outro dia eu fiz um docinho de casca de tangerina. Olha aí. E como aquilo para mim era uma peculiaridade, assim, casca da tangerina. Aí, caramelizando, tá, para ficar um aperitivo. Eu falei, eu vou filmar. Aí filmei, divulguei, coloquei nas redes, aí levei para os amigos. Já fiquei com vontade, já quero essa receita aí. Então, quando eu faço alguma coisa, eu penso que o cozinhar também é uma forma de amor, né? É isso. Ponto. Já balizamos, então já chegamos num consenso, porque para mim cozinhar é uma expressão de amor, né? De cuidado. E já fica anotado, eu quero essa receita de casquinha de tangerina. Tá na mão. Eu separo as pessoas em dois tipos, pelo menos. Aquelas que cooperam, compartilham, dividem, e aquelas que escondem o jogo, que competem e guardam as coisas para si. Boa. Né? Boa. Então, é por aí que eu quero começar. Né? Assim, o cooperar, a gente está falando de cooperativas e tal, faz parte do contexto,
Mas tem uma coisa que é muito maior, que não necessariamente está nas cooperativas, que está nas pessoas. Com certeza. Né? Não tem isso, esse ímpeto de colaborar ou de competir? Como é que você vê isso? De cooperação, né? Tem tudo a ver com cooperativismo, mas não significa que está só dentro do cooperativismo, né? É isso que você falou, Cláudio, de compartilhar um conhecimento, de fazer com que aquilo que você saiba, né, seja acessível aos outros. Se você está crescendo, você quer que o outro cresça junto, né? Então, mas tem gente que tem dificuldade, não é, Sandra? Porque, ó, e aí eu estou falando de senso comum. Hoje, pessoal, hoje não é aula, né? A gente vai falar um monte de coisa aqui que a gente não sabe de tudo, a gente acha muita coisa, né? Sim. Então, eu considero que há pessoas que têm dificuldade de desapegar. E eu vou contar uma história, né? Uma história rápida. Tá. Né? Quando eu fazia graduação, eu estudei lá em Maringá, Universidade Estadual de Maringá. Eu fazia administração e eu tinha excelentes colegas, né? E a gente forma aquele grupinho de pessoas que, né, têm afinidade. E no meu grupinho tinha uma amiga, uma colega, que inclusive se tornou professora depois, nem sei se ainda leciona. Mas era assim, antes das provas, né, todo mundo ficava, né, barata voa, né? E aí, você estudou? E aí, estudou? E aí, aqui, você viu? E essa minha amiga, ela, não tive tempo de estudar. Ai, não vi nada, ai, não deu tempo, ai, não li nada. Aí passava a prova, tirava 10. Sei como é que é. Ela tirou 10. E eu ficava assim, será que essa infeliz não estudou mesmo ou ela não quis compartilhar? Podia compartilhar um resumo, alguma coisa do próprio material, né? Até uma dúvida comum que seja, né? Olha, esse ponto aqui é importante, olha, isso aqui descobri que é assim, não é assado. Então, há pessoas assim, e a gente sabe. E aí eu conto outra história, que contrapõe a essa. Quando eu entrei na Uninter, fui contratado, entrei, assim, e a Uninter sempre foi o que ela é hoje, né? É uma coisa assim, em 20 minutos tudo pode mudar. E eu entrei numa época que o presencial era muito grande, tinha muito aluno, muita turma, enfim. Eu entrei já assim na confusão, né? Uhum. E eu era um professor novo, eu tinha pouco tempo de sala de aula. E eu ia dar uma disciplina pela primeira vez. Tá? Eu ia ter todo o trabalho, né, de preparar, de estudar, de me atualizar. E eu ia entrar numa disciplina onde um professor estava saindo. Eu nem lembro o nome dele, né? Assim, uma falha minha. Mas se eu lembrar, eu falo. E esse professor, eu não tive contato com ele. Mas a coordenadora do curso na época, que era a professora Vanessa, falou com ele, olha, vai entrar o professor Cláudio, professor novo, está chegando na casa agora e tal. Tem alguma coisa que possa compartilhar com ele para facilitar? E ele me deu todo o material da aula. Ai, que maravilha. Todo o material da aula, assim, slides, textos, resumos, provas, tudo que ele tinha, ele está aqui. E ele não me conhecia. Né? Mas para que dificultar, né? Pois é, então assim, ele me deu uma ajuda tão grande e eu fiquei tão grato a ele. Eu nunca tive a oportunidade de agradecê-lo, né? Não conheci pessoalmente, mas eu tive a oportunidade de fazer isso para outra pessoa. Né? Na época que eu estava fazendo doutorado, uma colega, ela ia começar a dar aula na UEPG. Eu não sei se era temporário, se ela tinha passado no concurso, não me lembro, mas ela ia dar a minha matéria, né? Teoria Geral da Administração. E ela, olha, você tem alguma coisa que você pode me passar? Eu fiz a mesma coisa, peguei minha pastinha e passei para ela. Tudo que eu tinha, passei para ela. Né? Então foi a minha forma de retribuir. E a cooperação tem isso, né? Com certeza. Isso acaba virando uma rede, né? Tem uma cooperativa que tem um slogan, né? Não vou dizer a cooperativa, mas o slogan é bem famoso. Quem coopera, cresce, né? No cooperativismo é isso mesmo. Normalmente as pessoas têm um problema em comum. A noção de cooperativismo nasce daí. Nós dois temos um problema, só que para fazer uma cooperativa precisa de no mínimo 20 pessoas. Isso é o que diz a lei. 20 pessoas. 20 pessoas no Brasil. Então, 20 pessoas que têm um problema, uma dificuldade. Por exemplo, há 100 e poucos anos atrás, produtores rurais que não tinham acesso ao crédito. E
Um não tinha, dois não tinha, três não tinha, e o sistema financeiro não chegava até eles. Eles mesmos se juntaram e formaram, né, a cooperativa de crédito, e assim nasceram muitas cooperativas de crédito nesse sentido. Na sua essência, como forma de dar crédito para quem não tinha acesso ao sistema financeiro normal, né? E ainda hoje, e genuinamente no interior. Hoje as cooperativas de crédito estão já nas capitais e atendem pessoas urbanas que não são mais produtores rurais. Hoje elas são de livre admissão. Mas originalmente nasceu de um problema. Eu tenho um problema, você tem um problema, vamos se juntar e vamos dar um jeito. Aí cada um coloca ali a sua contrapartida de valor, a sua cota para formar a cooperativa, e aí ali eles conseguiam financiar a produção de um agricultor, de outro agricultor, e assim. Esse é um exemplo, né, de cooperação. Mas isso que você falou é importante, porque você não perde quando você doa, então, e a pessoa que ganha, é aquela coisa da vela também, né? Uma vela não perde nada se acender a outra vela. Então, mas você sabe que até, assim, no meu ramo, vou chamar de meu ramo, que é a educação. Até na educação a gente vê isso, né? A gente vê, bom, eu falei do exemplo do compartilhamento e tal, mas assim, a primeira vez que eu ouvi um professor falar, eu achei estranho, né? Que ele falou assim, que ele não tinha medo da concorrência dos próprios alunos. Eu falei, caramba, o que ele quer dizer com isso, né? E aí depois eu fui entender que há pessoas que têm medo de ensinar o pulo do gato. É pouco, na educação é pouco, né? Mas há pessoas que têm dificuldade de compartilhar. Talvez em alguma outra área isso seja mais comum, né? Mas é difícil para algumas pessoas e isso é uma coisa que eu não entendo, Sandra. Né? Se eu posso agregar, né, por que eu vou reter? Informação, por exemplo. Se eu posso compartilhar uma informação que é importante, por que eu vou reter? E a gente não está falando ainda de questão de direitos autorais, de criação, nada disso, né? Não. A gente está falando de compartilhar aquilo que pode ser público, né? A gente está falando de receita de bolo. Isso. Né? De receita de casca de tangerina. São coisas simples, mas que revelam muito. Né? Com certeza. E aí a gente vai para o mundo dos negócios e aí a gente vê que a lógica, né, da cooperação, que para mim poderia ser, ou deveria talvez, natural, né, porque naturalmente a gente coopera, ela se transforma no contrário. O mundo está um pouco selvagem, né? Isso. Competitivo, e cada um por si, né? Individualidade, individualismo, não sei. Agora, tem de tudo, né? Eu vejo muito no meu mundo, assim, das duas coisas. Mas eu procuro talvez como filosofia de vida mesmo, assim, muito antes de estar no cooperativismo, de não ter problema nenhum de compartilhar. Já participei de concurso, por exemplo, em que éramos em 7 concorrentes para 7 vagas, por exemplo. Vamos estudar todo mundo junto? Vamos ajudar? Então, não tem porquê, né? Não tem porquê. E deu certo? Deu tudo Estudaram certo. todo mundo junto? Todo mundo junto. E alguém passou? Sim, passaram. Ah, muito bem. Era uma vaga, 2? Enfim, eram acho que 6, 7 vagas. Nem todos que estávamos ali passamos, né? Eu, por exemplo, não passei, mas a gente estudou junto. Isso em várias situações. Mas aí é uma questão da quantidade de recursos, né? Por que a gente compete? Por que a gente quer ser estrategicamente vantajoso, né? Ter vantagem competitiva? Porque o recurso é escasso. Porque o recurso é escasso. Às vezes, assim, o recurso que eu digo é o mercado, é o consumidor, né? Aquilo que eu quero atingir. Sim. Não tem para todo mundo. Então, eu tenho que ser melhor que o meu coleguinha para ter mais vantagem que ele. Isso numa área de vendas, Qualquer área. Qualquer área. E aí, se eu consigo ser
mais rápido, melhor, fazer com mais eficiência, eu estou um passo à frente e eu sou mais competitivo. E essa é a lógica que eu falo que ela é comum. A gente às vezes chama de lógica de mercado, mas é isso, passa por isso. E aí a gente passa a dar tanta importância ao competir, à estratégia, à eficiência, que o resto vira resto. Né? Então, algo que poderia ser compartilhado igualitariamente não é, porque alguns têm um acesso mais privilegiado, talvez, né? Porque são mais eficientes, entende? É sutil, mas faz toda a diferença. E aí a pergunta, não uma pergunta, né? A afirmação de meu amigo professor Marcos, né? Que está vendo aqui agora. A pergunta, não foi uma pergunta, foi uma afirmação provocativa. Cooperativismo é coisa de comunista. Ele falou? Ele falou brincando, né? Mas assim, mas talvez haja pessoas que pensem assim. Sim, tem essa visão. Porque existem cooperativas e no mundo inteiro, né? Então, se a gente pegar aqui no Paraná hoje, a gente vê grandes cooperativas, grandes indústrias mas na sua essência elas nasceram para resolver um problema comum de no mínimo 20 pessoas. E se você pensar isso, tem tudo a ver com o social, com resolver um problema comum, compartilhar tal. Só que essa visão de é comunista, é socialista, tal, já não, no Brasil pelo menos não, as cooperativas já são grandes competidoras aí com grandes players, né? Você pega as nossas cooperativas aqui do Paraná, elas competem de igual para igual, só que a grande diferença é que o resultado das operações dessas cooperativas volta para a economia local, onde elas estão. Então, você pega uma pequena cidade do interior do Paraná, onde tem lá uma grande cooperativa que compete aí com multinacionais. O resultado da multinacional, se não der lucro, tal, vai lá, fecha, vai embora. E os dividendos, no final, o resultado vai para fora, ou vai para a Suíça, ou vai para a França, enfim. Falando assim de uma grande, por exemplo, de leite. Aqui no Paraná nós temos grandes indústrias que são cooperativas de agricultores, e a grande maioria são pequenos agricultores, que se eles cultivassem sozinhos ali, tentassem ganhar a escala de mercado e exportar, não conseguiriam sozinhos, mas juntos eles conseguem. Então, pela cooperativa, eles conseguem ganhar a escala, exportar, fornecer para grandes mercados. E aí, esse resultado, no final de tudo, é reinvestido na cooperativa, gera muitos tributos ali locais, mas no final das contas, ainda as sobras que a gente chama, né, o resultado, se deu lucro, se deu prejuízo, volta para aquele agricultor lá. Então, acaba gerando riqueza para aquela cidade, para aquela região. É diferente, é um modelo diferenciado. Pois é, e na Constituição, o cooperativismo, ele está no capítulo que fala da ordem econômica e financeira. Né? Então, assim, a gente pode entender que no Brasil a gente tem como sistema, né, o capitalismo, né, que é um sistema financeiro, econômico, e o cooperativismo está ali, do lado. Né? Uma alternativa, um modelo de negócio mais humano, eu diria assim. Não quero romantizar, não quero ser... falar em utopia, né? Sim. Mas assim, sendo bem pragmático mesmo, ela visa resultado econômico. Se os agricultores ali, quando se juntam e formam uma cooperativa e aí começam a investir hoje, não tem mais amadorismo em cooperativas, não. É muito investimento em inovação, em treinamento, em capacitação, né? Em tecnologia, em pesquisa, para que elas possam competir de igual para igual com os grandes players, mas a diferença, ainda na origem, eu penso que tem esse viés econômico, sem dúvida, social e de sustentabilidade também do entorno, né?
E assim, pensando nessa não romantização, vamos por uma questão que talvez, eu não sei, talvez seja delicada. Isso que eu estou chamando de lógica de gestão, né? Que é o comum. A gente vê no mercado, o mercado é nervoso, o mercado é isso, o mercado é aquilo. A gente sofre, as pessoas sofrem, tá. Ok, isso aí. Quanto disso tem nas cooperativas? Porque se a gente pegar uma grande cooperativa agroindustrial, né? Tem um monte de coisas ali que são comuns a outras organizações, né? O modelo burocrático está ali, a contabilidade está ali. Qualidade, processo, está tudo ali. E é diferente ainda assim, o que eu quero perguntar de uma maneira bem simples, as cooperativas, elas são contaminadas por essa lógica da competitividade também? A competitividade existe, e ela tem que tem que ter diferencial, tem que estar à frente. Mas eu posso afirmar assim que a gestão é mais humanizada. E isso eu vi há semanas atrás, passando no interior do Paraná, dando treinamento em uma grande cooperativa da área industrial, de frigorífico, né, que fornece. Mas assim, você vê lá, por exemplo, gestores lá de 20, 30, sabe? E eu antes de trabalhar com cooperativismo, eu trabalhei na indústria automotiva. Então, eu tenho um parâmetro assim para comparar, né? E aí a gente conversava lá com esses gestores dessa cooperativa que eu estava lá no interior do Paraná, na região oeste, que a gestão é muito mais humanizada. O investimento em educação, por exemplo, nós vimos lá um caso de um menino que entrou como jovem aprendiz na cooperativa e fez o curso técnico com o apoio do Sescope, porque as cooperativas, elas têm, por princípio, o quinto princípio dela é investir em educação, formação e informação. Então, o recurso do Sescope volta para investir nas cooperativas. Quanto mais elas se tornam competitivas e vendem, mais elas arrecadam para o Sescope, mais volta em treinamento, formação e capacitação para elas. Então, um supervisor de produção lá, de manutenção, que fez o curso, entrou como jovem aprendiz, daí fez o técnico, daí fez uma graduação, daí fez uma pós-graduação e está lá com 10 anos já de jovem ainda, mas se tivesse com uma outra mentalidade, e às vezes eles nem conhecem a mentalidade de fora, porque criam carreira ali e cresce, sabe? Oportunidade de crescer mesmo e de investir naquelas pessoas que estão naquela região. Nem sempre a região tem a mão de obra necessária para suprir, então vem de fora também. Mas uma pequena cidade aí dessas que nós temos como Cafelândia, Medianeira, Santa Helena, enfim, temos vários exemplos de cidades do interior do Paraná que tem as cooperativas lá investindo na cidade, gerando riqueza para o município e as pessoas trabalhando lá sem ter aquele medo, digamos assim, de perder o emprego aquela coisa das metas. Tem metas, com certeza tem, mas é mais humanizado. Pois sabe, uma definição que eu achei fantástica sobre cooperativismo, cooperativas, eu aprendi num evento que a gente fez ano passado, onde teve presente o Leonardo Boesch, né? Você conhece? Eu assisti esse evento, professor também lá Professor Pedro. Né? Do Rio Grande do Sul. Isso, duas assumidades falando ali, né? De cooperativismo. E eu aprendi muito naquele dia. E aí eu acho que foi o Leonardo que falou que uma cooperativa é um grupo de pessoas que tem uma empresa. Exatamente. Não é? Exatamente. Não é uma empresa de alguém. Não é uma empresa de um grupo. Uma empresa é um grupo de pessoas que cria uma empresa para resolver um problema e essa empresa, né, é de todos e retorna para todos. Às vezes a pessoa esquece de tão grande que se torna essa empresa, mas o resultado daquela grande indústria que às vezes se torna, né, ou um banco, uma cooperativa de crédito. Se eu sou cooperada de uma cooperativa de crédito, eu sou dona também. Sim. No final das contas, no final do exercício, conforme eu movimentar ali a minha conta corrente, né, nessa cooperativa, no final, no outro ano, vem lá as sobras, vem na minha conta corrente. E se não fosse assim, se eu fosse cliente de um banco normal,
Para onde que vai esse resultado? Para o banqueiro? Se é um banco multinacional, vai para fora, né? Vai para Espanha, para os Estados Unidos, não sei. A cooperativa de crédito, o resultado é dividido entre todos os cooperados. E eu faço um desafio mesmo, para quem não é ainda cooperado de uma cooperativa, hoje está mais fácil, né, para qualquer um ser. O resultado volta para você, por menor que seja, né, a minha movimentação não é grande, mas conforme a minha movimentação na cooperativa de crédito, aquele retorno, pelo menos eu sei que não vai para um banqueiro. É reinvestido na cooperativa e depois o que sobrar vem para mim. E se não sobrar? Se der prejuízo? Boa pergunta, essa tua pergunta é muito boa. Hoje as cooperativas, elas têm um fundo garantidor, né, que é justamente para evitar esse tipo de risco. Então, até o risco é compartilhado, né, seria dividido entre todos. Mas aí a própria legislação brasileira, Banco Central, as cooperativas de crédito e todas as outras cooperativas têm um fundo para esse tipo de risco, né? E as de crédito mais ainda, que é um fundo garantidor de crédito. Então há a previsão de um colchão, né? De um seguro, um amortecedor. Sim. Para que as pessoas não quebrem. Porque, de fato, tanto na sua essência, no seu conceito cooperativo, é isso. Se der lucro, a gente divide. Se der prejuízo, a gente divide. A gente está abraçado. Exatamente. Mas aí, para evitar esse tipo, né, tem os fundos, os seguros. Tá, antes da gente... Eu quero ler algumas participações aqui. Que bom. Mas antes, eu queria entrar numa outra questão que me veio agora. E as sociedades anônimas? A gente tem empresas de sociedade anônima, SAs, onde eu coloco meu dinheiro lá e eu participo daquele processo de lucro, vamos dizer assim, que é compartilhado. O que difere na sua visão para as cooperativas? Já pensou nisso? Já. A gente, até uma matéria, um quadro que a gente costuma fazer na nossa disciplina, no nosso treinamento sobre cooperativa, muitas pessoas confundem, né? Ou perguntam, qual que é a diferença, então, de uma cooperativa e para uma sociedade anônima? Lá também são vários sócios. E eu achando que é uma dúvida original. Não, normalmente tem essa... Ou ainda, daí o outro oposto. Qual que é a diferença de uma cooperativa para uma associação? Uma associação de pessoas. Então, vamos lá. A associação normalmente não tem fim econômico ou fim lucrativo. A cooperativa, sim, ela tem um fim econômico. A associação você consegue formar a partir de 2, 3 pessoas. A cooperativa tem que ter no mínimo 20 pessoas. Agora vamos para a sociedade. A sociedade anônima é uma empresa de capital. Ela remunera o capital. E aí, assim, se você é um sócio que tem 51% mais ou majoritário, e eu sou uma sócia que tenho 10% das ações, o teu voto tem mais valor que o meu. Na cooperativa, não. Na cooperativa, é uma cooperativa de pessoas, não é uma sociedade de capital, é uma sociedade de pessoas. O resultado retorna para essas pessoas e cada associado, cada cooperado, um voto. Numa sociedade anônima, o sócio majoritário pode escolher o presidente, pode escolher o conselho, vai definir ali. Numa cooperativa não, é assembleia geral, cada um vai ter um voto. Eu mesma sou convocada pela cooperativa de crédito que eu sou cliente, todo ano eles me chamam para a assembleia. Eu não vou, porque eu sinto assim mas a minha cota é tão pequenininha. Mas se eu quisesse ir, eu tenho direito a votar e ajudar a escolher lá o presidente, o conselho. Então, de cara, a gente já vê um aspecto que diferencia bastante, que é a democracia. Exato. Então, há um processo democrático numa cooperativa que não necessariamente existe numa sociedade anônima. Não, exatamente. E aí me vem também um outro aspecto, Sandra, que é assim, o cooperado... Ele faz parte daquele negócio, né? Ele trabalha, ele contribui, numa cooperativa industrial, agroindustrial, o cara deixa a sua soja lá, enfim, né? E uma sociedade anônima onde você compra ações, eu nem sei o que eles fazem. Exato. Não me interessa. Eu olho números que sobem ou descem. Exato. Só
Você comprou a ação, mas você não está envolvido com o negócio. Então, se tiver um negócio que não deveria existir, mas um negócio que tem ações escusas, que faz maracutaia, que esconde balanço, e eu invisto lá, eu estou participando disso e eu posso nem saber. Bem lembrado. Né? E numa cooperativa eu faço parte daquilo. Né? E outra coisa que me ocorreu agora, quando você, na cooperativa, nossa, me deu um branco aqui agora. Deixa eu ler então. Eu estava pensando no raciocínio e me perdi agora. Então, rapidamente. Então lembra aí que eu vou ver quem está por aqui. Já estava dando umas olhadas aqui, então tem muita gente, hein? Tem gente, colegas, professores. A primeira que apareceu nos deu boa tarde foi a Tatiana Helma Wagner. Carolina, professora Flávia, Frederico Amádio, Kelly Fernanda, Daniel Dias, sua xará Sandra Hesch, Lorena, André Carneiro, Rosinda, professora Rosinda, Emerson Garcia, que fez vários comentários aqui, né? Eu vou ler um deles. Não somente na educação, em outros segmentos também é assim. A gente estava falando de competitividade e tal. Sim. Uhum. Alguns têm medo de passar o conhecimento em uma empresa, por exemplo. E eu tenho vários exemplos para falar de empresas de retenção de conhecimento. De não cooperação. De não cooperação. E pensando nisso que ele falou, eu trabalhei numa empresa onde eu aprendi que se eu passasse o que eu sabia para alguém que estava abaixo de mim, a minha chance de crescer era maior, porque eu tinha alguém que podia substituir-me, Olha só, você estava formando teu sucessor. Exatamente. E eu descobri isso, eu era muito jovem ainda, foi a primeira empresa que eu trabalhei depois de formado, né? Durante a formação. E assim, eu ensinava tudo para o meu assistente. E aí eu subi, e ele veio atrás, quer dizer, ele ocupou meu lugar, como tinha alguém para entrar ali, eu podia ser promovido, né? É uma outra lógica de pensamento, né? E aí incentiva. Coisas que a gente aprende, né? Olha só, a Eliane Lourenço. Nossa ela amiga. É minha gestora. Que legal. Lá no Sescope. Ela coloca, olá colegas, que discussão boa, a temática é muito rica. Professor Armando Kolbe, o Fernando Mendes. Também meu colega. Você conhece. Não temos nenhuma pergunta, né? Algumas informações. Mas algumas colocações, eu só vou fazer a última observação, que foi a última que chegou aqui da Carolina Luiza. Muitas pessoas têm o medo de compartilhar o seu conhecimento, pelo fato de que acreditam que se passarem o seu estudo, vivência para outros, vão perder a sua colocação na empresa e no trabalho. Né? Eu acho que é bem isso mesmo. É o medo de eu passar para alguém, se alguém fazer melhor do que eu, e eu perder esse meu espaço. Né? Que medo bobo, né? Medo bobo. Olha só, Cláudia, eu lembrei o raciocínio que eu me perdi ali, que numa cooperativa o acionista não pode ser de acionista estrangeiro. Então, não existe capital estrangeiro numa cooperativa aqui nacional. Isso por lei, por regra, não é permitido. Então, os donos ali do capital, né, os cooperados são todos ali da região, local, né? Não tem essa questão do investimento de fora, ou de alguém vir e ganhar dinheiro e levar para fora o resultado dessa operação aqui. É local. Normalmente os cooperados são ali da região, de agricultura é dali da região. A própria de crédito, ela tem a sua questão geográfica delimitada, ela não vai... uma cooperativa aqui, sei lá, Campos Gerais, Sicredi Campos Gerais, é dessa região aqui. Uhum. Os cooperados são dessa região. As sobras, os lucros, né, o resultado da cooperativa volta para aquela região. Então, não tem investimento de capital financeiro. Analisando a sua fala, a porção analista do Cláudio, né? Analisando a sua fala, quando a gente fala de sociedade anônima, empresas de capital normal, a palavra capital, o dinheiro, ele é central. Exato. Né? Então, a importância está no dinheiro, é o capital que é remunerado, né? Exatamente. Quando a gente está falando de cooperativas... A sociedade de pessoas. Pessoas. Então, para mim, isso fica muito claro quando você vai falar, dar um exemplo, alguma coisa. Realmente, parece que assim, a cooperativa, o cooperativismo está em torno das pessoas e dos problemas que elas estão resolvendo juntas. E numa outra lógica a gente tem o capital. Né? Não vamos demonizar o capital, né? A gente precisa dele. Sim. Mas são lógicas diferentes. Uhum.
né? São jeitos de olhar diferentes. E a gente está fazendo assim uma discussão bem rasa, assim por cima, superficial. Mas quando a gente vê a história do cooperativismo, que é desde o surgimento até hoje, que, como eu falei, que tem um sistema, né? Nós temos a Aliança Cooperativa Internacional lá na Bélgica que coordena, é um sistema coordenado por essa aliança. Então, aqui no Brasil tem a OCB, que é a Organização das Cooperativas, e daí em cada estado tem a sua organização estadual. Quando a gente fala da aliança, da OCB, isso mantém a história lá de 1844, quando surgiu a primeira cooperativa, e os princípios do cooperativismo, os 7 princípios, né? Então, se a gente for aprofundar, tem muito mais diferenças para uma empresa normal. A questão da adesão, a questão da gestão democrática, a participação econômica dos membros. Então, ele entra para formar a cooperativa e também recebe disso. A questão da educação, que é o 5º princípio. Interesse pela comunidade é o 7º princípio. Então, é diferente. Né? A gente fala de princípios e valores na maioria das organizações, mas numa cooperativa isso já vem no seu DNA já. Antes mesmo de ser moda, questão de preocupar-se com o meio ambiente, com a sociedade em que ela está inserida ali, né? Já as cooperativas já traziam isso nos seus princípios. Assim, o tema que nós colocamos, né, hoje para esse podcast, ele é bem limitadinho, né, mas assim, ele tem potencial de ser grande. Nossa! Eu coloquei o que a gente pode aprender com o cooperativismo. Boa. Né? Então, assim, estou olhando para todo mundo que não está nesse meio. E para mim, Sandra, é muito claro que as organizações, de um modo geral, têm coisas a aprender, justamente porque de tempos em tempos a gente ouve assim, nós precisamos de ética, nós precisamos de ter responsabilidade social, nós precisamos de transparência, de humanização. Hoje se fala muito de humanização na gestão. E tudo isso, para mim, está na sacolinha do cooperativismo. Eu vejo ali a ética, a democracia, a humanização, né? E você falando reforça isso, sabe? Eu citei a transparência, por exemplo. Também muito antes das grandes organizações terem essa questão de relatório, o seu relatório de resultados. Se você entra no site das cooperativas ou no site da OCEPAR, você vê lá relatório anual de atividades e tudo vai para a Assembleia e tem que estar claro, transparente, exposto, aberto para os sócios, né? Então, são coisas que já se falava lá atrás e que hoje talvez as outras organizações estão também adotando esse mesmo pensamento. Olha, eu comecei a aprender sobre cooperativismo há pouco tempo, né? E assim, aprendi um pouco, mas eu vejo que eu tenho muito a aprender ainda. Mas uma coisa que para mim já é certo, e eu já falo isso com uma certeza, é que quando a gente olha uma cooperativa, ela tem alma. Exatamente. Né? Eu tenho princípios e valores muito bem definidos ali. Já está ali. Né? E quando eu olho para uma empresa normal, vamos pensar numa empresa capitalista normal, não necessariamente ela tem alma. Não. Às vezes tem, às vezes não, mas não necessariamente. Né? E é tão diferente esse universo que até os valores, os princípios, eles precisam ser criados e compartilhados. E isso acaba dando, às vezes, um tom até artificial. Porque a gente conhece, bom, eu sou da área de gestão já há muitos anos, né? Uhum. E a gente conhece organizações que tem ali na parede, né? Princípios, valores, visão, missão. E aí você vai ver, não bate. Não bate, porque aquilo foi criado eventualmente por uma consultoria que chegou lá. Não veio do... Você falou assim, olha, vocês precisam ter isso aqui, vamos criar. E cria. Mas não está no DNA, não é isso. Né? Então, quando eu falo isso, é para exemplificar empresas que não têm alma.
É inspirador, principalmente quando você vê a realidade de uma cidade pequena ou de uma região transformada. Você pega hoje a região oeste do Paraná, onde a gente vê lá uma concentração de cooperativas, como aquela região produz riqueza, e riqueza para aquela região. E ali é agroindustrial, é agricultura? Sim, agroindustrial, né? Principalmente. Né? Frango, então tem frango, tilápia. Porco, tilápia. E você sabe que a história das tilápias ali pelas cooperativas tem até um case muito interessante. Em 2006, alunos, funcionários de uma cooperativa faziam uma pós-graduação pelo Sescope Paraná. Ou seja, o quinto princípio lá, né, do investimento em educação. Tem muitas turmas acontecendo hoje de pós-graduação dentro das cooperativas. Mas voltando lá, em 2006, tinha uma turma de pós-graduação numa cooperativa dessas e surgiu dentro de um trabalho de conclusão de curso, lá um TCC, a ideia de produção de tilápia. Então, nós estávamos resgatando essa matéria outro dia. O aluno apresentou, o presidente da cooperativa gostou da ideia. Em 2008, aquela cooperativa inaugurou em Nova Aurora, é a Copacol, lá na região oeste. A cooperativa comprou a ideia, né? O presidente da cooperativa levou para a Assembleia, enfim. Eles investiram, na época, com um abatimento ali tinha 30 cooperados, 30 produtores que poderiam fornecer ali, fazer um açude e fazer a criação de tilápias. Hoje, 15 anos depois, aquilo lá está com quase 300 cooperados, 286, pelo que eu vi a última vez que eu consultei, gerando lá mais de 1.000 empregos. E assim, a partir de uma ideia, então o sistema também se retroalimenta, né? Investe na educação, a ideia surgiu ali no meio de um curso de pós-graduação, a cooperativa investiu, deu possibilidade para aqueles cooperados ali que provavelmente já tinham ali um espaço na sua propriedade, eram cooperados que entregavam frango ou algum outro produto para a cooperativa, agora vai produzir tilápia. E hoje a produção de tilápia lá é uma riqueza, algo que surgiu dentro de um treinamento, vamos dizer, de um curso do Sescope. E olha o potencial de transformação, né? Sim, porque uma cidadezinha pequena, Nova Aurora, hoje tem lá um abatedouro de tilápia que tem capacidade lá para abater 145.000 tilápias abate por dia. Então é inspirador essas histórias assim, né? E fica ali, né? Fica ali, retorna para aquele município, gera tributos, gera impostos, né? Gera recolhimento de impostos para aquele município. Então, gera um negócio que é necessário, que é desenvolvimento. E desenvolvimento é muito diferente de crescimento. A gente vê, às vezes, crescimento econômico que não desenvolve, né? Pela concentração de renda, por um monte de fatores. Eu posso ter uma região que ela é rica financeiramente, mas não desenvolvida socialmente. E quando a gente fala de desenvolvimento e prosperidade nesse outro sentido, a gente está falando do desenvolvimento das pessoas, né? A gente está falando de gente, não de dinheiro. Exato. Né? Desenvolvimento é quando as pessoas crescem, não apenas quando alguns crescem, né? Ou apenas o dinheiro cresce. Enfim, aí já é o Cláudio divagando, né? Não, mas não faz sentido a cooperativa ser grande se o cooperado... Então, não faz sentido. A cooperativa, quando ela cresce, o cooperado tem que crescer junto. Senão, não faz sentido. Sabe uma coisa que não cresce, só diminui, professor? O nosso tempo. Já me disseram que a gente tem, acho que agora, uns 15 minutos. Vamos lá. Né, já passou. E agora, pessoal, já é a hora de, havendo perguntas, coloquem no chat, que aí a gente vai responder. Podem continuar colocando seus comentários, vamos ler alguns aqui. E muito legal ver a participação de todos. Eu estou acompanhando aqui de rabo de olho, né? Até para a professora não ficar falando sozinha. Mas coloquem, se vocês tiverem alguma questão que queiram compartilhar, a gente vai socializando aqui, tá bom?
Falando de tilápia, sabe que hoje eu moro em apartamento, né? Mas eu já vi muitos vídeos de hidroponia. Você já viu isso? Não. Cara, é um O negócio... que é hidroponia? É uma junção da criação de peixe, normalmente tilápia, com produção de alimentos, uma horta. É uma horta suspensa, que não tem terra, né? Só tem a circulação da água. Então você faz uma junção, né? Criando tilápias que geram resíduo orgânico, que serve de alimento para as plantas, que limpam a água, né? Filtram a água que volta para as tilápias. Hidroponia, não? Não, a tilápia é muito interessante, tá? Nós falando desse case lá, né, do Oeste e comentando com as pessoas daquela região, aí eu não sabia, depois fui ver, vi pesquisas e agora por acaso apareceu um post outro dia do BBC falando disso, do uso da pele da tilápia para queimados, né, para recuperação de queimados, enxertos e tal. Aí a gente começou a falar da riqueza que tem, tudo se aproveita. Aí outro comentou, não, mas do olho da tilápia dá para fazer alguma coisa com colágeno, dos ossos ali, dos espinhos do peixe dá para triturar e eu sei que tudo se aproveita. E de repente era uma coisa pouco explorada, né? Hoje. E é um alimento rico, né? Se você pensar no básico, que é a alimentação, né, da carne, do peixe, é uma alimentação natural, proteica, rica, né, em um monte de coisas aí. E comparativamente, eu acho que mais barato do que gado, né? Eu não tenho esses números, é achismo, né? Eu também não. Pelo que a gente vê no mercado, dizer. né? Uhum. Mas, acima disso, o impacto, né? O impacto ambiental é bem menor do que a produção de gado, pelo espaço que eu preciso, pelo desmatamento que a gente precisa provocar, enfim, sem querer demonizar os boizinhos, né? Não é isso também, mas eu estou querendo chamar a atenção para uma alternativa, uma pegada menor, né? Que funciona muito bem para pequenos produtores, né? E aí quando os pequenos se juntam, né? A gente tem... Aí precisa da cooperativa para quê? Porque um produz, outro produz, então eu tenho açude, você tem outro açude também, na minha produção aqui também consigo fazer, mas aí aquela cooperativa naquela região vai industrializar, vai fazer filé, vai fazer posta, vai congelar, vai levar para... A cooperativa proporciona que cada um daqueles produtores exporte e consiga ter uma escala de produção para atender mercados externos. Se eu tenho vários pequenos produtores, né? E é o caso. Eu tenho demanda, eventualmente, para uma microindústria. Às vezes que não daria para ser feita com um produtor, porque o investimento é grande e tal. Às vezes eu não poderia ter, sei lá, um trator, mas 10, 15, 20 podem sim e precisam, e tem demanda para isso, né? Sabe o que mais... Desculpa, te cortei. Quando tem essa organização em cooperativa, que a gente fala, a cooperativa... Na verdade, eles são a cooperativa, mas enfim, esses que são os donos da cooperativa, por se unirem como cooperativa, eles recebem na sua produção assistência técnica, que isso eles não teriam, também teriam que, se fosse sozinho, teria ou pedir para o município, para o estado, para outro serviço, ou não teria que pagar, né, de cada um do seu bolso. Quando eles se juntam em cooperativa, formam o CNPJ, que recolhe, que isso retorna para eles como forma de... A cooperativa consegue daí fornecer assistência técnica, insumos, tecnologia, desenvolvimento. Sim, porque você cria escala. Exato. Né? Você cria escala, compartilha uma necessidade, cria escala, diminui o custo para todos. Vamos ver se a gente tem pergunta? Andréa Carneiro. Para resumir, como é que podemos entender o principal objetivo do cooperativismo? Resolver o problema comum de pessoas, né? Basicamente é isso. A cooperativa ela existe para resolver um problema que é comum de um grupo de pessoas. Então elas se juntam para buscar uma solução para esse problema. Toda cooperativa nasce de uma necessidade, de um problema inicialmente. Claro, depois elas vão se tornando grandes e aí, mas na sua essência é isso.
A Carol Rodrigues, muito bom aprender com os melhores. A calma da Sandra é de se apreciar. Ah, obrigada, Carol. A calma, a tranquilidade, né? Ah, isso aí Não, mas é contagioso, porque você é assim, né? Aí vai dando tom. eu não consigo ser estriquinado, não, sabe? Eu faço uma coisa de cada vez porque eu não sou capaz de fazer 2 ou 3 ao mesmo tempo. Que é o que o mundo hoje está pedindo cada vez mais, né? Que a gente seja multi, que a gente tenha tempo para tudo, né? E não dá, né? A gente adoece depois. A gente adoece. E você fala da cooperativa, né? Um ambiente mais humano, é tudo que a gente precisa hoje, né? De foco nas pessoas, porque as coisas, o dinheiro, já tem foco bastante, né? E nós mesmos esquecemos de nós, às vezes. É verdade. E a gente está tão preocupado em entregar, né, Sandra? E aí, ó, é o administrador falando da administração, né? De gestão, de cases, de coisas que a gente vê, né? Do que os alunos contam. A entrega completa e rápida, ela acaba sendo o principal objetivo a todo momento. A ponto de ficar normal, né? E se esqueceu o essencial, que são as pessoas, né? Ah, sim, as pessoas elas esquecem porque elas trabalham. Triste, Porque a gente trabalha, né? Aí, eu trabalho porque eu tenho boleto. Ok, se for por uma fase, ok, né? Mas isso quando vira a vida é um problema, não? Esquece o propósito, né? O sentido. É bem isso. E quando a gente está falando de cooperativas, talvez não só as empresas podem aprender, né, com o modo de uma cooperativa agir, mas as próprias pessoas podem olhar para a lógica cooperativista e ver que há outras maneiras de fazer. Sim. Né? Porque eu tenho lá numa cooperativa, eu tenho hierarquia, eu tenho horários, eu tenho disciplina, eu tenho entregas, eu tenho trabalho, eu tenho projeto, tem um monte de coisa. Sim. Né? Mas a maneira de olhar para isso, né, o foco dos problemas ele é visto de uma outra maneira, de uma outra forma. Tem muito para se aprender com esse modelo, a questão da governança, né, da gestão mesmo da cooperativa. Tem cooperativas aí centenárias dando lição para a gente de... Você pega uma região, uma coisa que me lembrei agora, 2 coisas importantes de uma cooperativa agrária, por exemplo, uma cooperativa agroindustrial. Quando você quer rastrear a cadeia toda ali, você tem ela sob controle, porque os teus cooperados são os que fornecem para você. Então, para a questão de rastrear a qualidade e para cuidar dessa qualidade, você não pega produtos de qualquer produtor. O produtor que está fornecendo ali para a tua agroindústria é o produtor que é o cooperado, que é aquele que recebe a assistência técnica, que recebe os insumos, que então tá tudo uma cadeia controlada, né? Você chega quando você quer saber algum problema de qualidade ou rastrear, você tem a cadeia ali sob controle, né? Então, isso é um nível de profissionalismo, né, que às vezes o artesanal, o pequeno, não consegue, né, sem apoio, sem estar junto. Isso é o que a indústria fala que tem, né, assim, o padrão, a rastreabilidade. Não é só a indústria que tem, né, a grande indústria não cooperativa, né. Numa grande indústria, ela vai, até por questões de exigência de mercado, todas têm que ter essa questão da rastreabilidade. Mas, vamos dizer que isso é um pouco mais orgânico, natural, uma cooperativa, porque para você fazer parte daquela cooperativa, para você entregar a produção ali, você é dela, você faz parte dela. Então, está tudo interligado, né? Vamos lá, eu acho que temos mais uma pergunta. Ivana Reis. Como a participação em uma cooperativa pode beneficiar e fortalecer os laços familiares, considerando a natureza colaborativa e participativa desse modelo de organização? Olha que legal. Nossa, a Ivana é minha colega também. Eu acho que ela traz essa pergunta porque nós vemos ali uma coisa que é realmente inspiradora nas cooperativas do Paraná.
trabalho que se faz com a família dos cooperados. Talvez por isso ela trouxe a palavra família. Porque quando a gente fala a cooperativa, a organização, o CNPJ, é uma coisa. As pessoas que formam essa cooperativa, então tem o produtor A, o produtor B, mas esse produtor, ele tem uma família lá. E a cooperativa, diferente de outras organizações, ela investe, precisa daquela família cooperada. Então hoje o Sescope, daí eu posso falar porque eu trabalho lá e vejo, nós temos investimento altíssimo em formação dos jovens, formação da liderança feminina, primeiro por uma preocupação de sucessão na propriedade, quem que vai tocar aquela propriedade, quem que vai gerir aquele negócio, e sucessão na cooperativa, porque também quem que vai dar continuidade ali na gestão. Então, investe-se muito na formação dos comitês de jovens, comitês de mulheres, na questão de formar as crianças com a educação cooperativista. Então, hoje nós temos programas Cooper Jovem, por exemplo, algumas cooperativas, muitas cooperativas no Paraná, apadrinham escolas municipais, estaduais, e aí o Sescope forma nessas escolas os professores de 4º ano, 5º ano, 6º ano, e esses professores ensinam cooperativismo para as crianças. E essas crianças, então, elas têm cartilha, manual e aprendem a cooperar. E aí movimentam, transformam a escola. E essas turmas que tem o Cooper Jovem já é provado, já tem estudos, já tem muitos cases falando disso. Que eles transformam a escola. A escola que tem um Cooper Jovem já fica... Então, talvez isso responda à pergunta da Ivana, né? Essa preocupação com a família do cooperado também, né? Muito legal, hein? Considerar que alguém tem família deveria ser normal, né? Eu tô falando isso porque às vezes não é. Né? Mas assim, é estratégico essa preocupação. Essa preocupação, né, com a família do cooperado é estratégica. Porque uma vez que você investe, né, vamos dizer assim, tem o produtor rural e a sua esposa lá. Hoje nós vemos muitas das mulheres gerindo negócios e muitas vezes cuidando da parte financeira e tal. Mas se esse produtor, às vezes, ele quer entregar a soja dele para um cerealista qualquer, mas a esposa dele já participa das atividades na cooperativa, já é do comitê, já é conselheira, já tem atividades ali sociais, voluntárias, enfim. Não, mas você não vai entregar na outra, porque... Entrega na outra cooperativa, você não tem garantia. Na outra cooperativa, perdão, num outro cerealista, enfim. Essa questão da fidelização do cooperado, né? Então, mas é isso que se forma, né? É uma forma de comunidade. Né? É uma ação comunitária. Não é isolado, eu querendo ganhar o máximo possível só para mim. Não. Tem um entorno, né? Tem um sistema, tem uma comunidade. Volta, né? Na essência, sempre vai ter algum tipo de dificuldade, ou às vezes por conta de uns centavos, uns reais a mais, às vezes um cooperado deixa de entregar sua produção na cooperativa e resolve entregar no mercado. Mas também a gente, às vezes, para quem ele entrega, não sabe para onde vai o dinheiro, ou não retorna nada para ele, ou é muito imediato. A cooperativa ele vai tendo resultados sustentáveis. Você vai colaborando, no final do ano vem a sobra para você, e aquele município vai recebendo, e assim por diante. Muito bem, Sandra. Eu vou te chamar de professora, né? Não. Sandra, a gente podia continuar, mas eu estou muito interessado nessa receita de casca cristalizada de tangerina. Então eu vou te passar. Vamos finalizar, né? Infelizmente, acho que daria para ficar horas aqui. Que pena. Se o pessoal permitisse, né? Mas a gente pode marcar outras. Né? Eu acho que o pessoal pode colocar no chat também depois ou nos comentários, né? O que mais, porque a gente falou, o que mais a gente pode aprender com o cooperativismo? Né? É isso aí, tem muita coisa, né? Mas o tempo urge, né? Vamos lá, encerrar nossa conversa. Pessoal, foi muito legal esse bate-papo aqui com a Sandra. Eu gostei demais, para mim foi muito divertido e
Foi muito bom poder ver os comentários de vocês. E é muito ruim a gente ter só 1 hora para fazer isso. O tempo trabalha contra a gente, mas a gente terá outras oportunidades, tenho certeza. A Sandra é uma amiga recente, mas é uma amiga muito querida, né? Ela não gosta de ser chamada de professora, mas ela é professora, né? Ela é pesquisadora, além de uma profissional competente, que logo, logo vai estar concluindo o seu doutorado. Amém. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre cooperativismo aqui com a Sandra. Eu aprendi algumas coisas mais e vou continuar aprendendo. Logo mais teremos uma nova edição, um novo episódio, um novo programa aqui do Chave Podcast. Obrigado a todos e até a próxima.